uma coisa que é interessante é que a extrema-direita também tenta reduzir o trabalho do MST a, entre aspas, as invasões, né? A essa ideia que eles gostam de passar. Mas, conhecendo um pouquinho, e aí eu também quero ouvi-lo a respeito disso, o MST ele produz um trabalho muito além disso, né? Quer dizer, existe uma gama imensa de alimentos, alimentos inclusive que são fornecidos para escolas em vários estados, em merenda escolar, faz um trabalho social também com entidades, com organizações. Quer dizer, o MST ele cumpre um papel muito além dessa ideia que eles tentam passar, não é isso, né? Exatamente. E durante a pandemia foi possível mostrar a força das pessoas que passam por uma condição extrema de miséria. Porque durante a pandemia não havia outra saída a não ser mobilizar as pessoas do campo que têm alguma produção e que doassem o maior número possível de alimentos e que distribuíssem para as pessoas da periferia que estavam passando fome. Mas o grande dilema não era trazer a mandioca, a abóbora, o feijão, o arroz e entregar. Porque muitas pessoas, com o preço do gás, não tinham sequer o gás para cozinhar o feijão. Então, em muitas periferias, a experiência de organização do MST permitiu a organização de cozinhas comunitárias. Então, o assentamento doava o alimento, as pessoas se organizavam na periferia com cozinhas comunitárias, preparavam o almoço e o jantar, e ali foi possível, pelo menos, minorar a fome de muita gente. Esse reconhecimento do trabalho do MST permitiu o que alguns especialistas em comunicação estão dizendo que é um grande salto de uma percepção que a sociedade tinha do MST antes da pandemia de uma outra percepção no pós-pandemia. Mas isso se deve pela capacidade de produção dos assentados, pela sensibilidade do grande problema da fome no Brasil e a doação desses alimentos, e dessa organização que vem desde a ocupação das terras para a organização das cozinhas comunitárias. Aqui em São Paulo temos muitas experiências assim, Recife, Curitiba, Porto Alegre. O MST foi um dos responsáveis pelo maior número de doações de alimentos para aplacar a fome das pessoas na periferia. E, entre outras coisas, o MST é o maior produtor de arroz orgânico lá no Rio Grande do Sul. E agora está se tornando um dos grandes produtores de café no Espírito Santo e também em Minas Gerais. E o grande produtor de chocolate, de cacau, lá no extremo sul da Bahia. Então, na medida que a terra vai sendo colocada à disposição de um projeto político e econômico, o exercício da agricultura e da exploração da terra e os seus produtos vão servindo, finalmente, para atender a essas necessidades do povo brasileiro. E a experiência dos assentados na comercialização gerou, entre outras coisas, a experiência do Armazém do Campo, que várias capitais já têm o Armazém do Campo. E o Armazém do Campo é uma experiência do agricultor assentado no projeto de reforma agrária e a sua produção agora sendo comercializada no Armazém do Campo. Tudo isso por conta de uma capacidade de se organizar. Não, e importante também destacar que o Armazém do Campo são lojas, que hoje são. Você sabe quantas são, Ney? Eu sei que tem aqui em São Paulo, tem Brasília. 28. São 28. São 28 armazéns que vendem comida só oriunda do movimento, comida orgânica, de qualidade, enfim. E assim, eu tive a honra de conhecer alguns já, e procurem conhecer, procurem procurar. É realmente um trabalho impecável.
E você vê o mais engraçado é que você acompanha essas tentativas de desmoralização do movimento, 5 CPIs, como você bem disse, agora essa hoje na Câmara dos Deputados, inclusive que tem como cabeça alguém que é suspeito de ser contrabandista e conivente com comércio de madeira ilegal, né, no centro-oeste e norte do país, que é o Ricardo Salles, o pior ministro do meio ambiente da história do Brasil, que vem, inclusive, cumprindo um papel deplorável. Teve, e aí eu quero que você comente isso, Ney, me parece que teve invasões a casas de pessoas simples e humildes por parte dele, de outros membros, de outras autoridades públicas aí em alguns assentamentos. Parece que ele coagiu uma depoente, uma senhora que ali estava e tentava de toda forma tentar tirar dela algo que não existe para tentar criminalizar o movimento, e eles vêm cumprindo um papel que só dá um tiro no pé, né? Porque a busca pelo movimento só aumentou. Você vê pessoas, inclusive de classe média, em bairros nobres aqui em São Paulo, usando o bonezinho do MST. Né? Então, você acredita que eles vêm dando um tiro no pé por burrice, por ignorância? E como você analisa agora, até encaminhando para o final, o desempenho da CPI? De fato, eles estão cumprindo um papel vergonhoso, se transformou num circo, há essas violações a casas de pessoas aí por vários assentamentos ao redor do país, essas intimidações, essas arbitrariedades, de fato, vem acontecendo. Como que está sendo lá em Brasília acompanhar a CPI de perto? Sim, quando fizeram uma diligência no Pontal do Paranapanema, aqui no interior de São Paulo, eles entraram em casa dos camponeses sem a devida autorização do proprietário daquela casa. E os deputados e deputadas do PSOL apresentaram uma notícia do crime no Supremo Tribunal Federal, informando e pedindo providências contra essa atitude dos parlamentares, em especial do Ricardo Salles, que, sem autorização dos proprietários, entrou nas suas residências. Por conta disso, os deputados apresentaram essa notícia do crime no Supremo, e o ministro encaminhou para a Procuradoria-Geral da República para que pudesse, a PGR, que é a responsável pela investigação, possa ouvir esses camponeses e aí colher as provas e, se for o caso, apresentar daí tomar as providências jurídicas possíveis. Mas foi numa diligência realizada ali no município de Presidente Prudente e nos municípios em torno lá de Presidente Prudente, que é a região chamada Pontal do Paranapanema. E para o MST, essa CPI até ajuda, né, como disse antes, de manter este assunto na pauta. E a sociedade percebe quando alguém está sendo perseguido sem uma razão. Por isso que a procura, em especial pelo boné do MST, ou para conhecer o MST. Nós registramos um número superior ao normal na procura para os nossos acampamentos e assentamentos. As pessoas querem saber o que é isso aí, querem conhecer o MST. E esta curiosidade também se deve a essas providências que os deputados da base do agro e da base militar pensam que uma CPI contra o MST poderá resultar em alguma providência concreta. Lê do engano deles. E é aquela coisa, a tal da dialética na política. Quando você toma providência contra um certo grupo, se este grupo possui como principal bandeira a verdade e a lei, é normal e é natural que este grupo terá o apoio da sociedade. E assim tem acontecido com o MST. Ainda bem. Uhum. Não, fico. E isso é motivo de orgulho esse papel.
Obrigado, inclusive eu quero agradecer aos bolsonaristas pelo desempenho que vem cumprindo, não só nessa comissão, mas em outras comissões, né? Vem levando lapadas aí do Dino, do Silvio Almeida, do próprio professor da UNB, enfim, talvez seja a oposição mais despreparada, vergonhosa e baixa que já tenha passado pelo Congresso Nacional, com figuras como a Pistoleira dos Jardins, o Chupetinha, o Bananinha. Então, uma turma, não vou me estender, porque eu já tenho um processo aí da dona Carla Zambetta, que logo será caçada, né? Logo será caçada, bem como o nosso companheiro de Curitiba, Sérgio Moro. Então, eu tô bem tranquilo em relação às consequências dessa CPI. É mais um teatro, é mais um circo que só fortalece o nosso movimento e fortalece a base desses parlamentares de extrema-direita que querem ficar retroalimentando esse discurso contra o movimento nas suas redes sociais e ganhando seguidor, voto, like, a gente sabe bem e acompanha.